A paz do Senhor a todos. A palavra do Senhor nessa noite se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 27 ao 43. E seguia numerosa multidão de povos e também mulheres que batia no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: Filhos de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. E nesses dias dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque se um lenho verde fazem isso, que será do lenho seco? E também era levado outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salva, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava esta epífice, ou seja, esse letreiro, em grego, romanos e hebraico: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aqui está a verdadeira da palavra para mim e para você. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aqui está a verdade da palavra para mim e para você nessa noite. Observa aqui que o texto é muito claro. Quando Jesus estava indo para ser crucificado, junto dele estava dois malfeitores, ou seja, ladrão, assassino, pessoas ruins. E naquele caminho, o Senhor nos mostra aqui algo que pode estar próximo a acontecer: a volta de Cristo nessa terra. Jesus ali, ele diz que dias virão. Eita, dias que nós estamos vivendo, hein, amados? Olha esses dias de lamentação que nós choramos nessa terra, porque muitas coisas estão acontecendo estranhas. Aquelas mulheres ali que choravam, Jesus diz: Não chora por mim, chorai antes pelos vossos filhos. Porque dias vocês vão dizer: aquelas que não tiveram filhos são melhores. Esse tempo é um tempo de angústia que pode vir nessa terra. Esses dois malfeitores que estavam ali, talvez hoje representa uma multidão que está nesse mundo. Essa multidão muitas vezes tem blasfemado de Jesus. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer: Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso, permitiu aquilo? Você lembra que um daqueles malfeitores dizia: Você não é o filho de Deus? Desce da cruz e salva nós também. Quando acontece alguma coisa nessa terra que as pessoas ficam preocupadas, eles dizem: Por que Deus permitiu isso? Por que está acontecendo tais coisas? Será que nós não estaríamos também hoje
blasfemando do Senhor. Mas um daqueles homens ali, ele voltou o coração para o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim. Mas antes, ele tinha repreendido o outro que estava falando mal do Senhor. E falou abertamente para ele: você nem ao mesmo está aqui se arrependendo, estando nessa sentença de morte? Nós, na verdade, merecemos o que os nossos feitos foram, mas esse nada fez. Hoje, amados, nós precisamos de voltar para as Escrituras e nos arrepender dos nossos maus caminhos. Entender que nós somos pecadores, somos pessoas perversas e precisamos da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Não dizer: olha, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor precisa de mudar a minha vida. O Senhor só vai mudar a nossa história quando nós reconhecermos que somos pecadores. Quando nós reconhecer verdadeiramente que necessitamos e precisamos do Senhor Jesus nas nossas vidas. Está observando os acontecimentos que estão vindo nessa terra nesses últimos dias? Nações estão paradas. Pessoas correndo de um lado para o outro, desesperado, com medo de morrer. Mas uma coisa, eu olho muito nessa palavra. A nossa morte aqui não significa o fim. Pelo contrário, quando nós reconhecemos e conhecemos que Jesus está na nossa vida, Ele muda a nossa história. Aquele malfeitor, aquele ladrão ali, ele se arrependeu dos seus maus caminhos, dos seus atos perversos. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim. Quando nós oramos, nós precisamos de voltar mais para a palavra de Deus e confessarmos os nossos pecados e dizer: Senhor, nós temos pecado nessa terra, nós temos agido errado nessa terra, nós temos falado mal do Senhor e da tua santa palavra. Talvez hoje nós estamos recebendo o castigo pelos nossos atos, por aquilo que nós praticamos nessa terra. Eu não estou dizendo isso individualmente para mim e para você, não, mas muitos têm negado o Senhor Jesus. Os templos muitas vezes estão cheios de pessoas, mas nem todos que vão aos templos, na igreja, estão buscando a salvação, estão buscando verdadeiramente a vida eterna com o Senhor. Talvez se preocupa muito com o dia a dia, com o emprego, com a cura aqui normal, física, preocupa com o comer, com o vestir. Ora, o Senhor diz que quando nós buscar primeiro o reino de Deus, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Eu te convido para que nós possamos refletir nas nossas vidas. De que maneira nós temos buscado o Senhor? Pela nossa salvação? Ou simplesmente pelos bens que nós temos recebido dele nessa terra? Aquele moço, quando ele reconhece e conhece que ele está ao lado do dono da vida, o Deus Todo-Poderoso, ele volta para ele e diz: Senhor, lembra-te de mim. Eu quero te convidar nessa noite para você também fazer isso com Jesus. Refletir um pouquinho, por um instante agora. Não olhar para as coisas que estão acontecendo do nosso lado, mas olhar agora no fundo do seu coração para Cristo. Quem sabe nós temos falado mal do Senhor, errado, e temos blasfemado contra o Senhor. Às vezes nós dizemos para ele: Senhor, por que o Senhor não mudou isso? Por que o Senhor não muda aquilo? Deus está nos colocando numa situação para nós entendermos que só Ele tem poder e autoridade para mudar a nossa história. Que nós possamos olhar verdadeiramente para o autor e consumador da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Naquele caminho que Jesus andou ali, pessoas se lamentavam, batiam no peito, e Jesus olhou para aquelas mulheres: não chore por mim, mas chore pelos vossos filhos, porque vai vir tempos difíceis. E talvez hoje seja um dos tempos inicial que nós estamos vivendo difícil nessa terra. Muitas pessoas têm preocupado com a vida normal dele aqui, não têm buscado verdadeiramente a salvação.
Mas hoje nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Ei, meu amado, não pensa que nós não temos maus caminhos, não. Todos nós. A Bíblia diz que Deus, olhando dessa terra, não viu um justo sequer. Mas a palavra de Deus também nos diz que Ele amou esse mundo de tal maneira que deu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o seu Filho, não foi para condenar, mas foi para salvar. Aqui está a maior prova do grande amor que Deus tem por nós nessa terra. Ladrão, malfeitor, pessoas que muitas vezes nós abominamos, mas qualquer uma dessas pessoas, quando verdadeiramente se arrepende dos seus atos, dos seus maus caminhos, dos pecados. Aquele ladrão aqui, nós não conhecemos nas Escrituras as palavras que ele falou, outra coisa, dizendo: Jesus, eu sou um perverso. Mas ele só diz: Senhor, lembra-te de mim. Você sabe por que ele disse isso? Porque o Senhor nos conhece. Ele conhece todo o nosso caminho, todo o nosso pensar, o nosso agir nessa terra. Não precisa de você estar explicando muita coisa, mas quando nós curvamos a cabeça e nós voltamos o coração, os pensamentos para Deus, Ele já conhece o que nós precisamos, o que nós vamos falar para Ele. Nós precisamos de, nesses dias, fazer isso. Um tempo de adversidade nós vivemos nessa terra, mas hoje nós temos uma única oportunidade, como aquele moço teve ali. Um deles rejeitou a salvação, blasfemou e disse: se você é o Filho de Deus, desce daí e nos salva também. Talvez tem muita pessoa que está achando que Deus é obrigado a salvar ele da maneira que ele está. Ele nunca se arrependeu dos seus maus caminhos. Ele nunca se arrependeu dos seus atos que ele fez nessa terra. E são coisas que têm desagradado o nosso Criador. Mas quando nós confessarmos os nossos pecados, a palavra soberana diz que Ele é poderoso para nos perdoar. Sabe o que vai acontecer quando nós arrependermos e confessar a Ele os nossos pecados? A Bíblia diz que dos nossos pecados Ele não vai lembrar nunca mais. Então, nós estamos nos dias de voltar verdadeiramente às Escrituras. Você sabe que dia que Jesus vai voltar nessa terra? Eu fico maravilhado de ver nas Escrituras que Ele deixou uma expectativa linda. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, mas unicamente o Pai. Ele pode vir agora, pode vir à meia-noite, no cantar do galo ou pela manhã. Que hora Ele pode voltar para mim e para você? Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Você já pensou aonde você vai passar a eternidade? Aquele ladrão estava ali no último instante de vida dele. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra. Mas uma coisa nós precisamos de ter certeza: aonde nós vamos depois da morte? Porque aquele ladrão estava ali e os momentos finais dele tinham chegado. Ele estava, como se diz, na morte. E quando ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor não perguntou para ele mais nada. Simplesmente diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Deus tem o melhor lugar para mim e para você. Deus fez o melhor plano de salvação, que é Cristo Jesus. E talvez na última hora, quando nós voltarmos verdadeiramente para o Senhor, Ele nos salva. Por isso eu quero orar com você nessa noite. E eu quero te dizer uma coisa: não tenha vergonha. Confesse Jesus, não é só dizer eu quero Jesus, não. Nós precisamos de nos arrepender dos nossos maus caminhos, pedir perdão pelos nossos pecados. Aquela confissão daquele homem ali foi como se ele falasse: Jesus, eu matei tantas pessoas, eu roubei, eu fui cruel nessa terra. Mas Jesus não respondeu nada. Disse simplesmente para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O paraíso é aonde Deus criou para todos morar, com felicidade, alegria,
Você sabe como representa esse paraíso? Se você ler Apocalipse capítulo 21, você vai ver lá. O Senhor diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É esse o lugar de descanso daqueles que conhecem e reconhecem Jesus como o único Salvador das suas vidas. A Bíblia diz que Ele é o único, e além dele não tem outro, que pode nos conduzir a Deus. E é isso que nós precisamos de entender nas nossas vidas. Eu quero orar com você. E se você quiser, aonde você está, você também pode dizer para Ele lembrar de você. Deus Santo, eu me encontro diante do Senhor com centenas e centenas de pessoas que estão ouvindo as tuas palavras. Pai, aquele ladrão tinha a última oportunidade dele. E ali tinha um espetáculo grande de multidões que vieram para ver a execução deles. Mas mesmo no último ato, o Senhor mostrou para ele que tinha uma saída. E tem uma saída para toda a humanidade nessa terra. Se hoje todos reconhecer e conhecer que precisa do Senhor, o Senhor é poderoso para nos salvar. Está escrito na tua palavra, Hebreus 13:8, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Jesus querido. Então entra agora nesses lares, nesses corações agora, para mudar a história do nosso povo, de uma a outra extremidade. Tira, Senhor, todo o pecado do nosso coração. Tira da nossa mente a falsidade, a mentira, o espírito maligno que nos leva à prostituição, o furto, ao adultério e ao pecado da idolatria. Oh, Jesus querido, que nós possamos verdadeiramente reconhecer e conhecer que o Senhor tem poder e autoridade para nos salvar e nos libertar. Aquele ladrão conheceu e reconheceu que estava junto do Deus Todo-Poderoso. E nós também conhecemos nessa noite que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então eu te peço nessa noite, Jesus, ouve bem a oração de cada um daqueles que clamam ao Senhor. Aqueles que te confessam nessa noite como o único Salvador das suas vidas. O Senhor é Deus vivo e eterno que está conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade de te ouvir, Senhor. Eu te agradeço por tudo isso. Em nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Você, a sua família, a sua casa. E outra coisa, Jesus não está perguntando o que você fez no passado. Ele quer saber o que você quer agora. Aquele ladrão teve a última oportunidade. Quem sabe eu e você estamos tendo a última oportunidade agora nessa palavra de confessar e reconhecer e dizer para ele: Senhor, lembra-te de mim. Que a graça do Senhor Jesus seja no meu e no seu coração. E que essa palavra seja penetrante na nossa mente. Em nome poderoso do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.